a respeito da aplicação da lei penal, agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Quem é que vai fazer prova aqui de escrivão? 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 Então isso aqui pode cair para vocês, ó. A respeito da aplicação da lei penal, no que concerne a contagem de prazos. Olha aqui para mim, por gentileza, ó. Prazos penais. Estou falando apenas de penais. A pergunta é, o dia de início conta ou não? Conta ou não conta? Então observa. Inclui-se o dia de início. Agora vem a pergunta. Inclui também as frações desse dia? Inclui as frações desse dia? Sim. E suas frações. Professor, como assim que eu não consigo entender? Olha para cá, todo mundo agora. Você é polícia sim ou não? Sim. Você vai prender peba ou não vai? Muito peba vai ter mandado de prisão temporária, vai ou não vai? Vamos supor, preste atenção, que você prenda o peba hoje às 23 horas e 50 minutos. Ele estava na rua, tinha um mandado de prisão temporária contra ele, vamos supor que de 5 dias, situação hipotética, 5 dias. Ele foi preso às 23h50 de hoje. A pergunta, quanto tempo ele ficou preso hoje? Não, quanto tempo que ele ficou preso hoje? 10 minutos. Esse 10 minutos já equivale a um dia? Sim. Então, esses 10 minutos são o que? As frações. Fração de dia quer dizer o quê? Horas, minutos e segundos. Então, vamos fazer essa questão aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que ele diz aí na questão 23. 23? É 23 mesmo? Então, olha só. A respeito da aplicação da lei penal, no que concerne a contagem dos prazos, grifa para mim prazos, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que o dia do começo ou fração deste inclui-se no cômputo do prazo, sim ou não? Sim. Agora, por favor, quem diz isso? Artigo 10 do Código Penal. Parou geral aqui agora, preste atenção. Você não pode confundir com o artigo 11. Porque lá no artigo 11 diz o seguinte, ó, preste atenção para você não ter dúvidas. São as chamadas frações não computáveis das penas. Cuidado, aqui é pena, aqui é prazo. No prazo inclui fração. Agora preste atenção. Nas penas, se elas forem, olha só, privativas de liberdade, ou se elas forem restritivas de direito, sabe o que diz o artigo 11 do Código Penal? Ele diz que você tem que desprezar, então olha só, desprezam-se as frações de dia. O que significa isso, professor? Preste atenção. Você sabe que o juiz, na hora de fazer o cálculo da pena, ele é literalmente um cálculo matemático. Matemática pura. Então, olha aqui para mim, por gentileza, você vai entender o que é isso. Vamos supor que o juiz faça o cálculo da pena do cara e saia essa conta aqui, ó. Saia essa conta. 5 anos, 7 meses, 15 dias, 8 horas, 35 minutos e 10 segundos. Isso é possível em um cálculo matemático, sim ou não? É, em um cálculo matemático isso é possível. Mas, olha bem o que está escrito aqui. Artigo 11. Que nas penas privativas de liberdade, que é o caso aqui, ou restritivas de direito, tanto faz, você tem que desprezar as frações de dia. E o que são frações de dia? Olha para mim. Horas, minutos e segundos. Então você vai desprezar horas, minutos e segundos. E o cara vai cumprir o quê? Fala para mim, vai. 5 anos, 7 meses e 15 dias. Porque você vai desprezar as frações
Tá certo? Frações de dia. Tanto na pena privativa de liberdade, quanto na restritiva de direito. E alguém pode pensar assim, professor, mas e se essa pena for de multa? Ao invés de ser privativa de liberdade ou restritiva de direito, ela for de multa. Aí você vai desprezar. Então, desprezam-se as frações. Escuta. De cruzeiros. Despreza essas frações, o que eu falei? Vai de? Cruzeiros. Porque o nosso Código Penal é muito atual, muito recente, 1940. Claro que você não vai falar cruzeiros. Você vai fazer o quê? Associação para o quê? Para a nossa moeda hoje. Aí vem a pergunta agora, professor, mas eu entendi, mas o que quer dizer essas frações da moeda? Essas frações da moeda aqui, o que quer dizer isso? Os centavos. Frações da moeda são o que? Os centavos. Então, se você tiver que pagar uma multa, olha aqui para mim a multa. Multa de R$ 1.340,25. Então, você vai pagar os 1.340 e você vai desprezar o quê? Os 25 centavos. É isso que fala o artigo 11 do Código Penal. Então, agora, bora fazer essa questão? Cuidado. A 23 fala de quê, galera? De prazos. Agora, olha a 24. As frações de dia são computadas como dia integral de pena nas penas privativas de liberdade e restritiva de direito. Aí está falando agora de prazo ou de pena? Nas penas privativas de liberdade ou restritiva de direito, você despreza as frações de dia. Então a questão ficou o quê? Errada. 25. O crime contra a fé pública. Grife aí para mim, crime contra a fé pública. Crime contra a fé pública. De autarquia. Grifa para mim que é autarquia. Olha aqui para mim, por gentileza. Qualquer crime contra a fé pública de um dos entes, União, Estados, DF, territórios, municípios, autarquia, sociedade de economia mista, enfim, qualquer lugar do mundo onde ocorrer, aplica-se a lei penal o que vai? Brasileira. É caso de extraterritorialidade o que vai? Incondicionada. Coloque aí para mim. Aí ele fala o seguinte aí, ó, continuando. Cometido no território da República Argentina, fica sujeito à lei do Brasil, sim ou não? Ainda que o agente seja absolvido naquele país, certo ou errado? Certo, coloque aí para mim, é um caso de extraterritorialidade, o que vai? Incondicionada. A gente para aqui neste momento, encerrando a parte geral, e eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para descansar vocês um pouquinho. Colega, se essa fosse a sua prova hoje, essas 25 questões, você teria acertado mais de 20 ou menos de 20? Mais de 20? Quem teria acertado aqui mais de 20 questões? Ótimo. Quem teria acertado todas? Todas. Parabéns. Quem errou aqui umas 2 ou 3, fica tranquilo. Como eu falei para vocês, até sexta-feira você pode errar todas. Você não pode errar no sábado e nem no domingo. Tudo bem? Vamos lá então, agora a gente vai fazer as questões relacionadas aos crimes contra a pessoa. Bora lá. 26. Constitui forma privilegiada. Grifa para mim, privilegiada. Pessoal, olha para mim por gentileza, por favor, aqui agora. Se é um homicídio privilegiado, a pena do PEBA é maior ou é menor? Maior ou menor? Menor. Menor. Outra coisa que você precisa saber. Se é forma privilegiada, ela tem necessariamente natureza subjetiva. Natureza, o que é que eu falei? Fala para mim, vai rápido. Subjetiva. Toda forma privilegiada tem natureza subjetiva. Isso vale tanto para o homicídio quanto para o furto privilegiado.
Fui claro, pessoal? Tem natureza, o que eu falei? Vai? Subjetiva. Então, vamos lá. Olha o que ele diz aí, ó. Constitui forma privilegiada desse crime o seu cometimento por agente impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Sim ou não? Onde é que está o erro? A lei fala influência ou é domínio? Então está errado aí, porque é domínio de violenta emoção, tá certo? Logo após injusta provocação da vítima. Agora parou, vou dar um macetezinho para vocês não esquecerem. Quer um macetezinho para não esquecer? Fala comigo todo mundo. Homicídio? Privilegiado? Fala-se em domínio. Agora, por favor, agora preste atenção. Se for o outro crime chamado infanticídio, lá fala influência do estado puerperal. Então, eu vou repetir. Se é homicídio privilegiado, é domínio. Domínio. Se for infanticídio, lá não é domínio mais. Lá já é o quê? Influência do estado puerperal. Fui claro? Então, essa questão aqui está certa ou está errada? Errada porque aí fala influência. Não é influência, é domínio. 27. A qualificadora do feminicídio. Grifa para mim aí o feminicídio. Caso envolva violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, agora parou geral. Parou geral agora. Olha o que ele diz aí, ó. Não é incompatível com a presença da qualificadora da motivação torpe. Muita gente confunde isso. Você vai fazer as seguintes observações aí. Coloque aí para mim. Coloque para mim que o feminicídio tem natureza objetiva. Feminicídio tem natureza objetiva. Isso segundo o STJ. Ok? Tem natureza o que eu falei? Vai Agora, coloca lá no finalzinho, torpe. Torpe, coloca para mim que torpe é qualificadora de natureza subjetiva. E para quem não sabe, vai saber agora, porque tem gente que confunde até hoje o que é subjetivo, quando é que é objetivo, quando é que é subjetivo. Então eu vou falar para você nunca esquecer. Olha para mim. Subjetivo se refere sempre a motivo. Subjetivo é motivo. Agora, se falar objetivo, se refere a meio ou modo. Repetindo, subjetivo é motivo. Se falar objetivo, é meio ou modo. É por isso que causa controvérsia, sabe por quê? Porque o feminicídio tinha que ser subjetivo. Concorda? Mas o STJ diz que é o quê? Objetivo. Então, olha para mim. Pode acumular dois subjetivos? Não. Para acumular tem que ser o quê? Um subjetivo com o outro o que vai? Objetivo. Aí responda para mim agora. O feminicídio não é objetivo? É ou não é? O feminicídio não é objetivo? E o motivo torpe é o que vai? Então pode acumular os dois? Pode ou não pode? Pode. E aí ele fala que é o quê? Olha o que ele fala aí. Não é incompatível. E não é mesmo. Então a questão está correta. Entenderam? Porque um é subjetivo, o outro é o quê? Vai, objetivo. Então não é incompatível. Você pode acumular perfeitamente. 28. A prática desse crime, cuidado, só um pouquinho. Volta lá no comando dessas questões aí. Lá fala assim, ó, acerca do delito de homicídio doloso. Tudo que eu estou fazendo aqui, estou fazendo questões relacionadas ao homicídio doloso. Tudo bem, pessoal? Doloso. Então, vamos lá. Ele diz aí, ó, a prática desse crime, qual crime? Do homicídio doloso, contra a autoridade, o agente das forças de segurança pública, é causa de aumento de pena. Sim ou não? Não! Não é. É qualificadora. É o chamado homicídio funcional. Não é causa de aumento de pena. É qualificadora. É o chamado homicídio funcional. Cuidado para vocês não errarem.
Se ele teria que dizer exatamente isso? Não necessariamente. É claro que você sabe que para caracterizar o homicídio funcional, você tem que matar essa pessoa ou no exercício da função ou em razão dela. Mas em tese estaria subentendido. Vamos lá então, a questão 28 ficou errada porque não é causa de aumento de pena, é o que? Uma qualificadora. 29. É possível a aplicação do privilégio ao homicídio? Grifa para mim privilégio. Coloca para mim, puxa uma setinha e coloca que o privilégio tem natureza do quê? Fala para mim, vai. Todo privilégio tem natureza do quê? Vai. Subjetiva. Todo privilégio tem natureza subjetiva. Agora olha para cá. Antes de terminar a questão e de terminar a leitura da questão. Para acumular, tem que acumular com as qualificadoras de natureza o que vai? Ela pode acumular com a subjetiva também? Não. Só pode acumular com as qualificadoras se elas forem o que vai? Objetivas. Sim ou não? Sim ou não? Então olha o que ele fala aí, ó. É possível a aplicação do privilégio ao homicídio qualificado, independentemente de as circunstâncias qualificadoras serem de ordem subjetiva ou objetiva? Errado, só pode ser o quê? Cumulada com as objetivas. Subjetiva não. Subjetiva aí está errado. Só pode ser cumulado com as objetivas. 30. Constitui forma qualificada, grifa para mim qualificada, desse crime, o seu cometimento por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Isso qualifica o homicídio? Não. Coloca para mim que isso aí é majorante. A pena é aumentada de 1/3 a 1/2. Isso aí é majorante. Isso aí não é qualificadora. Não é qualificadora, é majorante. A majorante aí é a pena aumentada de 1/3 a 1/2. 31. Quem me chamou? Então é causa de aumento de pena. Sim. 31. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, olha o que ele diz, constitui causa de aumento de pena do delito de feminicídio. Sim ou não, pessoal? Se o cara descumpre as medidas protetivas, aumenta a pena do feminicídio. Sim ou não? Coloque para mim que a pena aumenta de 1/3 a 1/2. Você não precisa saber quanto que aumenta, não. É só a título de curiosidade, tá? Aumenta de 1/3 a 1/2. Tudo bem até agora? Tranquilo? Agora vamos lá. Em relação aos crimes contra a pessoa, você vai julgar os itens aí. 32. Em se tratando de homicídio doloso, grifa para mim aí, doloso, simples, o juiz poderá deixar de aplicar a pena caso as consequências da infração atinjam o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ô pessoal, isso aí vale por homicídio doloso ou culposo? Só o culposo. Ou vale para homicídio culposo e para lesão corporal culposa. Fala nisso, como é que é o nome desse instituto aí? Perdão? Judicial. Que é causa de extinção de punibilidade. Ok? Vamos lá, 33. Então a 32 ficou o quê? Errada. 33. A pena do feminicídio, de novo aí, ó, grifa aí o feminicídio. Poderá ser aumentada se o crime for praticado durante a gestação ou nos 6 meses posteriores ao parto. Sim ou não? Está errado, porque é até 3. Não é até 6, não, até 3. Saulo, 34 agora. Saulo se desentendeu na fila do caixa de um supermercado com outra consumidora, Viviane, que estava no 8º mês de gestação. Parou geral. Joia para mim do verbo joiar. E me responda. Uma mulher, no 8º mês de gestação, é visível para todo mundo que ela realmente está gestante? Então, qualquer ofensa a essa mulher, a pessoa sabe ou não sabe que a mulher é gestante? Então, vamos lá.
Saulo se desentendeu na fila do caixa de um supermercado com outra consumidora, Viviane, que estava no 8º mês de gestação. Ele desferiu um fortíssimo soco no rosto. Isso é bruto, hein? Olha bem, em razão do golpe, Viviane perdeu o equilíbrio e caiu com a barriga no chão. Ao ser levada ao hospital, foi constatado que Viviane apresentava lesão leve na face, mas que havia perdido o Pebinha em decorrência da queda. O Pebinha morreu ou não morreu? Grifa isso aí para mim e coloca que resultou aborto. Grifa isso aí para mim significa que resultou o aborto. Vamos lá. Considerando o estado gravídico evidente de Viviane, a conduta praticada por Saulo configura o crime de lesão corporal qualificada pelo aborto. Certo? Errado ou não sei? Galerinha, o bicho vai pegar agora. Tá? Essa questão é a questão mais cabulosa que você vai ver agora. Preste atenção aqui, por gentileza. Se a colega aqui está visivelmente grávida, eu sei que ela está grávida, mas eu não quero causar o aborto dela, eu quero dar um murrão na cara dela porque ela se desentendeu comigo. Aí eu dou um murrão na cara dela. Pum! Ela cai, bate com a barriga no chão e aborta. Primeira pergunta, eu respondo pelo crime de aborto, sim ou não? E aí, galerinha, tá vendo aí o bicho pegando? Eu respondo pelo crime de aborto ou não? Eu não ouvi a resposta. Embora eu seja meio surdo, eu não ouvi a resposta. A pergunta que eu fiz é, eu respondo pelo crime de aborto, sim ou não? Não. Não. Por quê? O cara quis o resultado, aborto? Ele assumiu o risco? Não. Não. O fato de ter dado um murro na cara dela, sabendo que ela está grávida, ele não está assumindo o risco. Assumir risco é dolo eventual. Ele assumiria o risco se ele tivesse dado um murro ou um chute na barriga dela. Aí ele estaria assumindo o risco. Como ele deu um murro foi na cara dela, ele queria apenas o quê? Vai lesionar. Então ele teve dolo para lesão, certo ou errado? Agora, o aborto aí aconteceu de forma dolosa ou culposa? Então isso é um crime pré-ter-doloso. É um crime o que eu falei? Fala para mim, vai? Pré-ter-doloso, onde o cara tem o quê? O dolo de causar o quê? Fala para mim. A lesão, mas ele não tem o dolo, nem o direto, nem o eventual, de causar o aborto. Então, observa que o aborto aí decorreu, né, culposamente. Então, preste atenção, ele não responde pelo crime de aborto. Então, ele vai responder pelo crime de lesão corporal, sim ou não? Agora eu pergunto, leve, grave ou gravíssima? Olha para mim, se decorresse aceleração de parto, seria grave. Mas se resultar o aborto, é o quê? Gravíssima. Então o crime que ele comete aí, coloca para mim, é chamado de lesão corporal gravíssima. Porque resultou aborto. Lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque resultou o aborto em decorrência da lesão. Professor, por que ele não responde por aborto? Porque ele não teve dolo. Nem dolo direto, nem dolo eventual. O que ele queria era somente lesionar a mulher. Agora vem a pergunta, por gentileza, parou geral. Olha para cá todo mundo. Qual foi o crime então que ele cometeu? Rápido. Olha para mim. A lesão pode ser leve, grave ou gravíssima. Sim ou não? Se ela é grave ou gravíssima, ela é qualificada. Portanto, a questão está correta. Não é sacana a questão dessa? Não é sacana? Quem erraria essa questão? Seja sincero, professor, eu teria errado. O crime é de lesão corporal de natureza, o que vai? Gravíssima. E se é gravíssima, significa que é uma qualificadora da lesão corporal. Você acertaria por desconhecimento, gostei, mas pelo menos acertaria, né? O importante é que acerte. Vamos lá. Gostaram dessa questão? Foi boa, não foi? Foi boa ou não foi? Vamos lá, 35. Agora eu quero ver.
É incompatível, olha a palavra, é incompatível o dolo eventual com a qualificadora da crueldade no crime de homicídio. A pergunta é, para mim, todo mundo, crueldade. Crueldade não qualifica o homicídio, sim ou não? Você matar alguém empregando meios cruéis de crueldade, logicamente vai qualificar o homicídio, certo ou errado? Isso pode se dar só por dolo direto ou por dolo eventual também? Por dolo eventual também. Pode se dar tanto por dolo direto quanto por dolo eventual. Portanto, a questão está errada, porque ele fala que é o quê? Incompatível. E não é incompatível nada. Pode ocorrer tanto com dolo direto, quanto com dolo que vai eventual, quando o cara assume o risco. Então, eu pergunto aos senhores, as questões de crimes contra a pessoa, está tranquilo? Tranquilo? Maravilha. Vamos sair agora dos crimes contra a pessoa. Já estou sentindo o cheiro do churrasco, hein? Só tem gente fera aqui nessa sala, só ninja, hein? O pessoal está errando muito pouco, parabéns. E essas questões aqui são todas da banca CESP e Sebrasp de 2018 para cá. Agora eu quero ver quem é ninja mesmo. Quem é que tinha acertado as 35 até agora? Todas, sem exceção. Alguém acertaria todas, sem nenhuma exceção? Mas quem acertaria mais de 30? Muito bom. Meu churrasco está garantido. Que maravilha. A questão do dolo direto e o dolo eventual, a diferença dele? Dolo direto quando você quer o resultado. O eventual você não quer diretamente, mas assume o risco. Ah, mas assume. Assume o risco. Quase parecido com o culposo, só que o culposo não assume. Isso. Quem... Oi? Confesso que eu não entendi absolutamente nada. Baixa um pouquinho a máscara. Dolo direto e indireto não tá no... Não tá. Não tá na forma direta, mas está na forma indireta. É por isso que tem gaiato que vai fazer concurso e fala, isso aqui eu não vou nem estudar, não cai na minha prova. Mas ele esquece que é pré-requisito. Porque não tem como você estudar o crime em si sem saber o quê? A parte geral. Concorda comigo? Como é que, se eu der um crime para vocês, como é que você vai saber se era doloso ou se é culposo? Aí você fala, professor, crime doloso ou culposo não vai cair na minha prova. Mas é pré-requisito. Concorda? Vamos lá. Crimes contra o patrimônio agora. Pessoal, esses crimes contra o patrimônio também são... Quantas horas aí, por gentileza? Porque eu estou sem relógio aqui. Já são 8 horas? 8h15? Qual o número? 28. 28. Para você saber quem são as pessoas, 142 e 144, os artigos 142 e 144 da Constituição. Posso citar aqui alguns para vocês. Integrantes das Forças Armadas, integrantes das Polícias Civil, Federal, Rodoviária, enfim, Corpo de Bombeiros Militares, enfim, guardas municipais, agentes prisionais, que hoje são chamados de policiais penais, enfim, tem um rol lá de várias pessoas. Ele perguntou sobre parentes. A família. Então vou responder. Matar a família só se for cônjuge, ou companheiro, evidentemente, cônjuge ou companheiro, ou então parente consanguíneo até o 3º grau. Consanguíneo até o 3º grau. Cuidado, não vale filho adotivo. Porque filho adotivo, aí você fala, professor, mas é filho do mesmo jeito? Não. Porque a lei fala consanguíneo. Se é consanguíneo, tem que ser do mesmo sangue. Se é adotivo, não é do mesmo sangue. Aí você fala, professor, mas eu não poderia fazer analogia? Não, porque a analogia seria em malam partem. Beleza, irmão? Oi? Vamos lá, então. Vamos fazer a questão, quanto agora? 36, é isso? Pessoal, Aldo invadiu uma residência e furtou objetos eletrônicos. Nessa situação, configura-se caso de subsidiariedade. Uma vez que a invasão da residência é um crime meio e o furto é um crime fim.
Isso confunde a cabeça de muita gente. Eu vou dar um macete agora, você nunca mais vai esquecer isso. Existe o princípio da subsidiariedade quando se trata de conflito aparente de normas. Subsidiariedade. Onde você só responde pelo crime meio. Porque se você responder pelo crime fim, o princípio é chamado de consunção ou absorção, onde o crime fim vai absorver o crime meio. Então, olha aqui para mim, todo mundo. Ninguém copiando agora. Se você responder só pelo crime fim, princípio da consunção, porque o crime fim vai absorver o crime meio. Agora, se você não responder pelo crime fim, mas responder só pelo crime meio, então isso aqui é o quê? A forma subsidiária. Com isso daí você não vai errar nunca mais na sua vida. Então, olha o macete aqui para mim. Todo mundo aqui acompanhando essa questão antes de fazer qualquer anotação. Ele diz o seguinte, o cara invadiu a residência e furtou objetos eletrônicos. Foi ou não foi? Então ele praticou o crime fim? Sim ou não? Ele vai responder então pela violação de domicílio? Não. A violação de domicílio vai ficar o quê? Absolvida. Como ele só responde pelo crime fim, se é fim, qual que é o princípio? Fala para mim, vai. Consunção ou absorção. E aí ele diz aí, ó. Olha o que ele diz. Nessa situação, configura-se caso de subsidiariedade? Não. Configura-se caso de consunção ou absorção. Não está errado aí, por gentileza. Vira a questão? Um macetezinho. Com esse macete você não erra nunca. 37. No crime de extorsão não se admite tentativa. Grifa para mim extorsão. Olha para mim todo mundo agora. A extorsão se consuma com a violência ou grave ameaça ou quando eu recebo a vantagem? A violência ou grave ameaça. Sim ou não? Não é quando eu recebo a vantagem. Observa que receber a vantagem é mero o quê? Exaurimento. Então, aí vem a pergunta. É um crime formal? Crime o que eu disse? Também chamado de consumação antecipada. Aí vem a pergunta. Ele admite, pelo fato de ele ser formal, de ser de consumação antecipada, ele admite tentativa? Admite. Ele admite na forma escrita. Então está errado aí, porque ele disse que não admite, e admite sim. Embora ele seja formal, de consumação antecipada, ele admite sim a tentativa. 38. Na hipótese da prática de furto à residência, olha essa, hein? Furto à residência. Se a vítima não se encontrava no local e os autores desconheciam, grifa essa palavra, desconheciam o fato de ela ser idosa, grifa para mim idosa, não se aplica a agravante relativa à vítima idosa. Olha para cá todo mundo. Todo mundo acompanhando. Aí você fala, professor, mas essa parte de agravante genérica, atenuante genérica, não cai na minha prova porque não está dentro do edital. Mas preste atenção. Se você, minha colega aqui, ó, furtar uma pessoa sabendo que ela é uma pessoa idosa, o que é idosa? 60 anos ou mais, então você vai responder pelo furto e você ainda vai pegar um agravante chamado de agravante genérica. Artigo 61 do nosso Código Penal, inciso 2, a linha L. Mas ele precisa saber. E aí a questão diz que eles conheciam ou não conheciam? Que eles desconheciam. Então, se eles desconheciam, eles pegam a agravante ou não? Não. Então ele fala aí, ó, não se aplica a agravante. Então a questão está o quê? Está certa. 39. A adoção de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, veja bem, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Certo ou errado? Certo. O fato de ter câmera de monitoramento eletrônico, não sei o quê, isso torna impossível ocorrer o furto? Torna mais difícil, mas impossível não. Então tá certa a questão aí. Alguém falou comigo? Ainda tem, não tem? Vamos lá, 39, a questão ficou correta, não é isso? 40. Situação hipotética. Pedro, réu primário. O que é réu primário? Só tem até a quarta série, é isso?
Não, né? Claro que não. É o cara que não é o quê? Reincidente. Grifa para mim que ele é réu primário. Valendo-se da confiança, grifa para mim confiança, que ele depositava o seu empregador, subtraiu para si mercadoria de pequeno valor. Grifa pequeno valor. Olha para cá todo mundo agora sem copiar absolutamente nada. Existe o chamado furto privilegiado. Quando que o furto é privilegiado? Quando o réu é primário e quando a coisa subtraída é de pequeno valor. Se é pequeno valor, é até um salário mínimo. Lembrando que, da mesma forma, né, que vale para o homicídio, vale para o furto privilegiado. Se é privilegiado, tem natureza o quê? Fala para mim, vai rápido. Toda forma privilegiada tem natureza o quê? Rápido. Subjetiva. Só que esse tarado aí, ele cometeu furto com abuso de confiança. Não é o que está falando aí, sim ou não? Abuso de confiança. Olha para cá, por gentileza. O abuso de confiança é uma qualificadora do furto. E escutem. Abuso de confiança também tem natureza subjetiva. Eu pergunto, ele pode ser privilegiado, qualificado por abuso de confiança? Não, porque os dois são o quê? Vai rápido. Os dois são subjetivos. Então não pode acumular. Não pode acumular, porque os dois são subjetivos. Aí ele diz aí, ó, continuando aí, por gentileza. Assertiva. Nessa situação, apesar de configurar a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, até aí está certo, sim ou não? O juiz pode reconhecer o privilégio? Não, porque o privilégio também é o que? Vai? Subjetiva. Você não pode acumular as duas, porque as duas são subjetivas. Está errada a questão. Ok? Vamos lá. 41. A presença de circunstância qualificadora de natureza objetiva ou subjetiva no delito de furto não afasta a possibilidade de reconhecimento do privilégio. Já está o quê? Errado. Observa que a forma privilegiada tem natureza o que vai? Subjetiva. Então só pode acumular com as qualificadoras que forem o que vai? Objetivas. Aí ele fala que pode ser objetiva ou subjetiva. Então está errado. Só pode ser objetiva. Esse subjetivo aí está errado. Falamos ali agora. Ok? 42. Constatada a utilização de arma de fogo. Grifa para mim, arma de fogo. Agora olha para cá todo mundo. Só quem vai passar na prova vai falar, mas fala com voz de comando. Você não vai chegar para um peba na rua e falar, meu filho, dá para o senhor encostar aqui rapidamente para eu fazer uma busca no senhor, por gentileza? Isso se não for causar muito constrangimento. É assim? Você tem que ter voz de comando, olhar para o cara, polícia! Encosta. Mesmo que você seja pequenininho, franzininho, não importa. Você vai estar com a pistola na mão. Ponto 40. E detalhe, a Polícia Civil comprou mais de 2.000 pistolas Glock. E é essa que você vai trabalhar com ela. Beleza? Então tem que ter voz de comando. Então vou ver se vocês têm voz de comando a partir de agora. Quero ver. Quero ver. A partir de agora, voz de comando. Repete comigo todo mundo aí. Arma de fogo. Desmuniciada. Quebrada. Ou simulacro. Não majoram o roubo. Agora, continua sendo roubo, tá, pessoal? Continua sendo roubo, não é furto, não. Continua sendo roubo. Ele só não é o quê? Majorado. Então, vou repetir, ó. Arma de fogo quebrada, desmuniciada ou simulacro, que é arma de brinquedo, não majoram o roubo. Fui claro? Então, bora fazer essa questão aí, ó. Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada, grifa para mim que é desmuniciada, na perpetração do delito de roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de fogo. Sim ou não? Sim.
43. Na hipótese de tentativa de subtração patrimonial. Coloque que a subtração foi tentada. Mas a morte foi consumada. Parou geral aqui agora. O que faz consumar o latrocínio? É levar ou deixar de levar o objeto ou é a morte de alguém? Mesmo que eu não leve nada, mas se o meu objetivo era levar e eu mato a pessoa, o latrocínio está consumado, sim ou não? Sim, isso é a súmula nossa, né, do Supremo Tribunal Federal, súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. Então, olha o que ele diz. Na hipótese de tentativa de subtração patrimonial e morte consumada, coloque para mim que a morte está consumada, o agente responderá pelo crime de latrocínio consumado, certo ou errado? Certo. 44. O roubo praticado contra titulares de patrimônios distintos configura concurso formal, mesmo que estejam sob os cuidados de uma única pessoa, alvo da grave ameaça. Agora o bicho pega. Olha aqui para mim todo mundo, ninguém copiando nada. Se eu chego aqui na sala aqui, com uma arma de fogo aqui, rendo vocês todos. Bora. Ameaço vocês todos, emprego violência ou grave ameaça contra vocês todos e sai subtraindo o que vocês têm aqui, geral de todo mundo aqui. Isso é concurso formal. O que é concurso formal? Uma conduta, vários crimes. Agora parou, desde que eu empregue violência ou grave ameaça contra várias pessoas e subtrai o patrimônio de várias pessoas. Concurso formal. Agora parou, preste atenção. Vamos supor que aquela televisão que está ali atrás pertença a todos vocês aqui, a todos vocês. Mas só quem está aqui na sala agora, no momento, é a nossa amiga aqui, que também é dona da televisão. Ela pertence a todos vocês, mas só ela está aqui. Aí eu emprego a violência ou grave ameaça somente contra ela e levo a televisão. A pergunta, isso é concurso formal ou é crime único? Isso é concurso formal ou é crime único? Crime único. Porque a violência ou grave ameaça foi praticada contra uma pessoa, embora o bem pertencesse a várias pessoas. Vira a diferença? Só é concurso formal se a violência ou grave ameaça for praticada contra diversas pessoas e a subtração dessas pessoas. Fui claro? Então agora a gente consegue fazer essa questão 44 aí, ó. O roubo praticado contra titulares de patrimônios distintos configura concurso formal, mesmo que esteja sob os cuidados de uma única pessoa, alvo da grave ameaça. Certo ou errado? Errado, isso é crime o quê? Único. 45. A extorsão, grifa para mim esse crime, pode ser praticada mediante ameaça feita por pastor, de causar mal espiritual a um fiel da igreja, com a finalidade de compeli-lo a realizar doação em dinheiro. Está certo? Tá. Está certo. Na outra turma alguém falou, professor, isso aí não poderia ser estelionato? Não, porque aí fala em ameaça. Estelionato não tem ameaça, estelionato tem fraude. Então, como teve ameaça, é extorsão. 46. Oi, quem me chamou? Primeiro, quem me chamou? Pois não, mestre. Sim, porque a vítima precisa ser lesada. Ok? Alguém tem que ficar no prejuízo. Vamos lá, 46. É possível aplicar o princípio da insignificância, grifa para mim princípio da insignificância, ao furto qualificado pelo abuso de confiança. Grifa abuso de confiança. Olha para cá. O abuso de confiança tem natureza o quê? Todo mundo vai rápido? Então não cabe a aplicação do princípio da insignificância. A questão está errada. Para abuso de confiança, não cabe a aplicação do princípio da insignificância. E você sabe me dizer por que não cabe? Porque o requisito para caber, nesse caso aqui, deveria ser reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. E como é abuso de confiança, não há reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. Bora para finalizar as questões agora de crimes contra a administração pública. Filhotes, e aí, o que vocês estão achando das questões? A revisãozinha está bacana? Está bacaninha a revisãozinha? Dá para a gente, né, de fato, fazer uma revisão boa mesmo, no geralzão? Beleza, né? Opa!
Vamos lá. Com relação aos crimes contra a administração pública, para você julgar os itens agora. Por gentileza, 47. Antes de fazer a 47, olha aqui para mim, todo mundo. Todo mundo. Vocês são polícia, sim ou não? Rápido. Sim. Vão prender peba, sim ou não? Sim. Só que tem peba que é artista. Você vai prender um peba, irmão? Aí sabe o que vai acontecer? Tem muito peba que faz, sabe o quê? Na hora que você dá a voz de prisão para ele não resiste à prisão no sentido de empregar violência ou ameaça contra você. Nem sempre ele faz isso. Mas às vezes ele faz o espetáculo dele. Sabe qual é esse espetáculo? Ele segura na grade, segura no portão, segura na árvore, segura no poste e não cai de jeito nenhum. Você está dando voz de prisão para você prender o cara, você tem que levar o cara. E aí o que, é que você faz? Se o cara segura no poste, segura na árvore, segura não sei qualquer lugar e não quer sair de jeito nenhum, o que, é que você faz? Arranca o poste? O que, que você faria? O que, que você faria? Dá um tiro nele? Chama a polícia, é sacanagem. Chama você a polícia? Como é que chama a polícia? Então você, de qualquer jeito, não tem que levar o cara? Pessoal, olha para mim, isso para a prova é chamado de resistência passiva. Por que passiva? Porque não teve nem violência e nem ameaça. Ele está simplesmente ali praticando uma resistência passiva. Repete comigo agora com voz de comando. Resistência passiva, não é crime de resistência. Porque ela é passiva. Porque olha só é crime de resistência do artigo 329 do Código Penal, se a pessoa praticar violência ou ameaça para com o funcionário ou para quem lhe estiver prestando auxílio. Mas a resistência passiva não configura crime de resistência. Fui claro? Então bora fazer essa aqui. Outra, aliás, só mais uma coisa. Vamos supor que você seja um peba, com todo respeito à expressão, porque você não é peba, uma situação hipotética apenas. Eu te dou voz de prisão, parado, polícia! Porque vamos supor que você esteja numa situação flagrancial. Então eu sou obrigado a te prender, sim ou não? Parado, polícia! Aí você não obedece e corre. Tem peba que faz isso ou não? O fato de ele correr, ele comete algum crime? Comete. Crime de desobediência. Não é resistência. É crime de quê que eu falei? Vai de? Desobediência. Que já passa a ser o artigo 330 do Código Penal. Fui claro. Então bora fazer as questões. Bora lá. Bora fazer esse trem aí. 47. A oposição passiva. Grifa logo aí que é passiva. A oposição passiva. A execução de ato legal praticado por funcionário público não caracteriza o crime de resistência. Certo ou errado? Certo. 48. Em um shopping, Carlos, ex-peba, encontrou-se com Daniel, que estava passeando no local com sua família. Nessa ocasião, Carlos reconheceu Daniel como sendo um dos agentes federais de execução penal que haviam realizado sua escolta durante uma de suas transferências de presídio. Carlos, então, dirigiu xingamentos, grifa para mim xingamentos, a Daniel, em razão do cargo deste, grifa essa expressão, em razão do cargo deste. Todo mundo entendeu isso até agora, sim ou não? Aí, continuando, nessa situação hipotética, Carlos cometeu crime de desacato? Alguém pensa, não, professor, o cara estava lá passeando no shopping. Mas aí não fala que foi um xingamento em razão da função? Isso é desacato, sim. O que é o desacato? Desacatar é desrespeitar, humilhar, ultrajar. Agora, por favor, olha para mim. O funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Agora, por favor, o funcionário público tem que estar presente. Portanto, não existe desacato por telefone. Não existe desacato por WhatsApp. Não existe desacato por e-mail. Roberto, então quer dizer que por telefone pode? Não. Eu disse que não existe crime de desacato. Se você fizer por telefone, pode configurar injúria.
Crime de injúria. O xingamento, injúria. Foi claro? O funcionário tem que estar, o que eu disse, vai? Presente. Cuidado. Mesmo que ele não se sinta ultrajado, humilhado. Mesmo. Mas ele tem que estar presente. Então, bora fazer a questão aí. Bora lá. Então, o crime é de desacato. A questão ficou certa ou ficou errada? Então, vai. Certa. 49. A fuga do réu. Olha bem. Fuga do réu. Após a ordem de parada dos policiais para abordagem, configura desobediência. Sim ou não? Sim, falei agora há pouco. 50. Na hipótese de crime de peculato doloso, grifa para mim aí, doloso, o ressarcimento do dano exclui a punibilidade? Pessoal, o que exclui a punibilidade é quando o peculato é o quê? Vai, culposo, desde com a gente o quê? Desde com a gente o quê? Repare o dano. Até que momento? Quem é que lembra? Até que momento? Até que momento? Até a sentença irrecorrível. Não tem nada a ver com oferecimento de denúncia nem recebimento de denúncia. É até a sentença o que vai? Irrecorrível. Ei, e se ele fizer depois? Depois da sentença irrecorrível? Aí a pena imposta é reduzida à metade. Então está errado aí, porque isso aí valeria para o peculato culposo, não para o peculato doloso. 51. Um médico de hospital particular, mas que é conveniado ao SUS, pode ser equiparado a funcionário público para fins penais, sim ou não? Sim. Vamos lá. Em uma abordagem durante blitz de rotina em rodovia federal, o policial constatou a alteração do chassi do veículo que estava sendo fiscalizado. Questionado pelo policial, o condutor ofereceu-lhe, grifa esse verbo aí, ó. Parou agora e não copie nada e olha para mim. Qual é o crime que comete o particular que oferece ao funcionário público vantagem indevida? Qual a opção o quê? Ativa. E o funcionário se receber? Passiva. Pode haver ativa sem passiva? Pode, o cara oferece ou promete, você dá a voz de prisão para ele. Pode haver passiva sem ativa? Passiva sem ativa, pode? Pode, pelo verbo solicitar. Se eu solicitar a vantagem devida, eu já cometo o crime. Se você me der o dinheiro que eu solicitei, você não está cometendo nada, porque você nem ofereceu e nem prometeu. Você apenas cedeu o meu pedido. Foi claro? Então pode haver só passiva? Sim. Pode haver só ativa? Sim. Pode haver as duas? Sim. Então pode cair na tua prova, eles podem perguntar se o crime de corrupção é necessariamente bilateral. Aí a questão está errada, porque pode haver um sem o outro. Não falei, o material quando você pratica duas ou mais ações que geram dois ou mais crimes. Formal, uma só ação, dois ou mais crimes. É só a quantidade de ações. Vamos lá então. A questão 52 para a gente fazer aí. Mas antes disso ele fala aí, ó. Questionado pelo policial, o condutor ofereceu-lhe grande quantia em dinheiro para que fosse liberado de imediato. Então ele cometeu qual crime? Corrupção o quê? Bora lá. Considerando a situação hipotética, você vai julgar o item, ó. 52. Ao oferecer, grifa o verbo. Grifa o verbo aí. Ao oferecer dinheiro para ser irregularmente liberado da blitz, o condutor praticou o crime de corrupção ativa. Certo ou errado? Certíssimo. 53. No crime de concussão, grifa para mim esse crime e me responda aí com sinceridade. Qual é o verbo da concussão? Exigir o quê? Isso, perfeito. Coloque então que o verbo aí é exigir. Agora olha para mim mais uma vez, e me responda. O crime de concussão, ele se consuma quando eu exijo ou quando eu recebo a vantagem? Eu preciso receber? Não. Mesmo que eu não receba, há crime? Sim. Sim, é um crime formal de consumação antecipada, ok? Então bora responder aí. No crime de concussão, a vantagem indevida, conforme expressa o tipo penal, deve ser de natureza patrimonial. Sim ou não? Coloque para mim que está errado. E coloque que ela pode ser patrimonial. Sim, pode ser patrimonial. Mas não necessariamente patrimonial. Pode colocar aí, ela pode ser sentimental, pode ser sexual. Ok?
Não precisa ser material, aliás, desculpa, não precisa ser patrimonial necessariamente, não. Então está errado. Pois não. Ao invés de se deve, pode, aí toma. Não entendi a sua pergunta. Se aí no final, ao invés de deve, Pode ser de natureza patrimonial, estaria certo. Mas aqui fala que deve ser, não deve ser. Porque pode ser sentimental, pode ser sexual, enfim. Perfeito, irmão, perfeito. Vamos lá, 54. O agente que tenha apropriado de valor inferior a um salário mínimo, ao praticar o crime de peculato, grifa para mim o crime de peculato. Quem comete peculato, pessoal? Não é funcionário público? Sim ou não? Via de regra não é funcionário público? Então eu pergunto, olha aí, de novo, ó. O agente que tenha apropriado de valor inferior a um salário mínimo ao praticar o crime de peculato, poderá ser beneficiado pelo juiz com a aplicação do princípio da insignificância. Coloque aí que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública como regra. Como regra. Porque a gente pode citar aqui pelo menos uma exceção. Veja que o descaminho, que é quando você ilude no todo ou em parte o recolhimento do tributo, até 20 mil reais pode ser aplicado o princípio da insignificância. Mas peculato não, né? Então está errado aí. 55. O tipo penal do crime de desacato, grifa para mim desacato. Pessoal, quem comete desacato? Via de regra é quem? Não é o particular contra a administração pública, ou seja, contra o funcionário público que esteja a serviço ou em razão da função? Sim ou não? Sim. Agora eu pergunto, essa pode cair na tua prova. Um funcionário público pode cometer crime de desacato contra outro funcionário público? Pode. Então olha o que está escrito aí, ó. O tipo penal do crime de desacato é imputável a servidor público no exercício de suas funções, sim ou não? Sim. Porque normalmente é o particular que ofende o funcionário público no exercício da função pública, ou em razão dela, evidentemente. Bora lá, 56. O crime de concussão, grifa para mim de novo. Concussão, mais uma vez, só mais uma vez. Qual que é o verbo da concussão? Exigir. Ele se consuma com a exigência ou com o recebimento da vantagem? Exigência, perfeito. Então ele diz o seguinte, ó. O crime de concussão se consuma com a obtenção da vantagem devida? Não, né? Está errado, é com a exigência. 57. O particular pode responder por crime de peculato. Agora olha aqui para mim, por favor. Você sabe que o crime de peculato é um crime próprio do funcionário público, certo ou errado? Mas vem a pergunta, um particular pode cometer um crime de peculato? Mas são dois requisitos. Quem sabe me dizer quais são os dois requisitos? Primeiro, ele precisa estar o quê? Em concurso com o funcionário, certo ou errado? Em conluio com o funcionário, sim ou não? E segundo, ele precisa o quê? Saber da qualidade especial do funcionário público. Saber que o cara é funcionário público, sim ou não? Então, esses dois requisitos são cumulativos. São cumulativos. Além de estar em concurso, ele precisa saber. Então, bora responder essa questão aí, ó. O particular pode responder pelo crime de peculato, desde que o crime tenha sido praticado em concurso de pessoas com funcionário público. Até aí tá certo? Até aí tá certo? Tá. Mesmo que o particular não saiba da condição pessoal do funcionário público, aí tá o quê? Ele precisa saber. Então tá errado aí. 58. Funcionário público que exija, grifa o verbo aí, exija. Olha para cá. Ele exigiu vantagem indevida, não foi? Qual é o crime do tarado do funcionário público que exige vantagem indevida? Concussão. Então vamos responder a questão. Funcionário público que exige para si vantagem indevida para realizar ato de ofício pratica a corrupção passiva, galera? Pratica o quê? Concussão. Questão errada. 59. O crime de resistência. Aliás, olha para mim aqui, rapidinho. Eu sou funcionário público no exercício da minha função. Qualquer ordem que eu der a você, você é obrigado a cumprir?
Só ordens o quê? Ordem ilegal se cumpre? Se eu te der uma ordem ilegal, eu sendo funcionário público, no exercício da minha função, eu te der uma ordem ilegal, você vai cumprir? Não, não vai. Você pode se opor a essa ordem minha? E se você vier a se opor a essa ordem minha, você pratica algum crime de resistência? Porque a ordem é o quê? Ilegal. Então olha o que ele fala aí, ó. O crime de resistência somente ocorre quando há oposição à execução de ato legal, sim ou não? Mediante violência e ameaça, certo ou errado? Não se configurando quando o ato for ilegal, sim ou não? Sim. Se é ilegal, você pode se opor, que não é crime. Saideira. Milton, valendo-se de sua condição de servidor público, e cedendo a pedido de amigo íntimo, grifa para mim essa expressão, cedendo a pedido de amigo íntimo, deixou de cumprir seu dever funcional ao não ter promovido a ação para apurar a infração de determinada empresa vinculada à administração pública. Nessa situação hipotética, apurada a conduta de Milton, ele deverá responder pelo crime de prevaricação, sim ou não? Olha para mim todo mundo. Isso confunde a cabeça de muita gente. Escuta só, olha para mim aqui, todo mundo aqui, ó. Posso falar? Escuta essa, ó. Se eu sou funcionário público, se eu deixar de praticar um ato de ofício, ou então retardar, ou então praticar contradisposição expressa em lei, cuidado. Se isso tudo for para satisfazer interesse, o sentimento meu, sentimento pessoal, aí é prevaricação. Então, na prevaricação, sempre tem que ser com o objetivo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Eu disse sempre. Sempre, né, com esse objetivo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Agora, olha para cá. Porém, se esse não é o objetivo, eu simplesmente deixei de praticar um ato de ofício, porque esse digníssimo aqui, que é meu chegado, meu colega, ele me pediu, então eu cedi ao pedido dele e deixei de praticar um ato de ofício, não foi para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, não. Foi apenas cedendo a um pedido ou influência do meu amigo aqui. Então, não é prevaricação. Então, o crime é de corrupção passiva privilegiada. Então, coloque aí para mim que o crime aí seria, então, de corrupção passiva na forma privilegiada. Entenderam a diferença? Prevaricação sempre é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Sempre. Agora, quando se fala que o camarada cedeu a pedido ou influência de outrem, aí é corrupção passiva na forma privilegiada. Valeu a revisão? Só uma informação, passar só as informações para vocês aqui rapidamente, eu dispenso vocês para o intervalo. Primeiro, a revisão foi legal? Deu para dar uma clareada mais ou menos? Beleza. Segundo, se atentem aos verbos quando você estiver fazendo questões sobre crimes contra a administração pública. Atente-se aos verbos. Foi claro? Outra, para quem chegou depois. Eu falei isso no início da aula, mas muita gente chegou depois. Todas as atualizações que surgiram no Código Penal, inclusive há 2 semanas surgiu a última, que foi o crime, né, relacionado ao psicológico da mulher, e também é um outro crimezinho que surgiu antes, que é o crime de stalking, e outras mudanças também que houve no Código Penal. Isso não pode ser cobrado de vocês neste concurso, porque isso aí saiu pós-edital. Beleza? Porém, todas essas atualizações de direito penal, todas elas estão prontas na minha página do Instagram. Então, quem quiser, ninguém é obrigado a nada. Mas quem quiser acompanhar o professor
lá, seguir o professor lá e nos prestigiar. Lá tem todas as informações possíveis. Eu não sou aqueles professores marqueteiros que todo dia fica postando besteira, não. O cara vai no banheiro e posta que estava no banheiro. O cara vai, não. Eu posto aquilo que realmente cai em concurso, aquilo que interessa. Raramente eu posto alguma coisa pessoal. Então eu não sou daqueles marqueteiros, aqueles blogueiros, não. Ok? Então a gente posta aquilo que realmente cai em prova, aquilo que realmente interessa. Eu postei também um videozinho ontem, acho que já deve ter saído, de Peba. Peba é capaz de qualquer coisa. O cara, para se esconder da polícia, tinha vários sacos de cimento assim numa obra. Alguém viu isso que eu postei? Tinha vários sacos de cimento na obra, o cara rasgou um saco, tirou o cimento de dentro, se escondeu dentro do saco e se juntou com os outros sacos de cimento. Tem uns ninjas. Então, eu não sei se ainda está lá na minha página, se isso ainda se já saiu, mas estava lá. Minha conta é privada, Prof. Saulo Fontana. Mas se você quiser nos prestigiar, é só solicitar lá que eu adiciono você, tá? Tanto é que eu tenho pouco seguidor, eu não tenho muito seguidor não, porque eu não sou blogueiro. Quem é blogueiro tem um monte, eu não sou blogueiro. A gente coloca aquilo que realmente interessa para não ficar chateando vocês todo dia, olhando para a cara do Peba do professor de vocês. Tá certo? Então quem quiser nos acompanhar lá, será um prazer. Prof. Saulo Fontana. Ok? Aí eu adiciono vocês. Hã? Não, esse não foi lá não. Esse não foi lá não. Então, pessoal, eu não vou desejar boa sorte para você não, porque boa sorte a gente deseja para quem não estudou nada, para quem realmente não fez o seu papel. Não é o caso de vocês, porque vocês estão ralando há muito tempo. Eu quero dizer a vocês que o sacrifício que vocês estão fazendo não será em vão. Tá certo? Não será em vão. Então, eu não desejo sorte. Eu desejo sucesso. E eu espero que vocês sejam aprovados e classificados. E mais, e se possível, me convide pelo menos, para sua posse. Valeu? Abraço, tchau, tchau, tudo de bom para vocês, sucesso para vocês. Valeu. Vamos.